do trigo, e eles não imaginavam que na frente dele está verdadeiramente o pão que dá vida, o pão que ressuscita, o pão que faz milagre, o pão que desceu lá da padaria de Deus para se manifestar na terra e mostrar o seu grande poder e a excelência da virtude que havia neste homem, que é o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu acho interessante porque nós não encontramos nenhum lugar onde Jesus entrou que algo diferente não acontecesse. Eu quero crer que essa noite aqui nós estamos, aleluia, reunidos no nome dele, e ele afirmou que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente, aleluia, irmão Paulo. E nós podemos louvar a Deus, porque ele não pediu, aleluia, e nem exigiu que tivesse 50, 100 ou 200 para estar presente. Ele disse: se eu tivesse 2 ou 3, e nós temos privilégio, tem muito mais aqui essa noite, eu não tenho dificuldade nenhuma de afirmar que ele está presente. E ainda que você não note, ainda que você não perceba, alguma coisa está acontecendo nesse momento na sua vida e na vida de alguém que você apresentou para o Senhor. Aleluia. E ele entra então nessa casa de um fariseu. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que eles acreditavam que haveria ressurreição. Era uma das religiões da época que mais questionou Jesus acerca do seu ministério. E todas as vezes, realmente, o fariseu estava presente nos ensinamentos de Jesus, havia questionamentos. Muitas vezes, a razão deles de acharem que entendiam ou que compreendiam piamente a palavra do Senhor, haviam questionamentos sobre o poder, aleluia, e sobre a autoridade, e sobre o senhorio de Jesus como Salvador da humanidade, que veio para salvar todo homem. E não foi diferente. Provavelmente esse fariseu convidou Jesus porque esperava que Jesus, aleluia, falasse alguma coisa, ou meditasse alguma coisa que fosse contrário àquilo que eles conheciam. Mas Jesus senta sobre aquele lugar, naquela mesa, e ele está ali participando, aleluia, de um pão, aleluia, e a Bíblia diz que todos que ali estavam, eles não estavam cochilando, eles não estavam dormindo, aleluia, eles não estavam fazendo outra coisa a não ser observando o que Jesus estava fazendo. Observar é prestar atenção. Observar é gastar tempo com algo que, aleluia, que nós queremos ter um conhecimento melhor. Os irmãos estão aqui me observando, não propriamente porque estão um homem na frente de vocês, mas é porque vocês têm desejo, assim como eu, de observar, conhecer e cada dia mais ter o conhecimento da palavra de Deus. E nada melhor do que conhecer a Bíblia, pois que o profeta, aleluia, Oséias diz: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele está dizendo: olha, conheça a Deus, mas não para não, irmão Paulo, continue prosseguindo em conhecer. Sabe qual é o grande problema da classe evangélica hoje? É que alguns pensam que já conhecem Jesus e estacionam e para, mas a palavra de Deus diz que é para nós prosseguir, queridos do coração de Deus, não é para parar, é para cada dia mais querer conhecer a grandeza, a autoridade e o poder do Deus que essa igreja serve. Aleluia. A Bíblia diz, o Evangelho de João, no capítulo 22, diz assim: olha, pequeis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu tenho visto, pastor Paulo, que muitos até conhecem um pouco da palavra, mas não estão conhecendo o poder de Deus, porque quando nós conhecemos, confiamos e acreditamos na palavra, o poder de
Deus se manifesta de uma forma mais tão grande, por quê? Porque o poder não é do homem, o poder é da mulher, o poder não é dirigente, não é da irmã do ciclo de oração, nem do pastor e nem do presbítero. O poder é da palavra que está embutida no nosso coração, e aí os milagres acontecem porque nós guardamos, aleluia, e confiamos no que a palavra nos diz. Glória a Deus, aleluia. Eles estão observando. Até então está normal. Até então está tudo perfeito. Estão observando Jesus. A Bíblia não relata qual era a conversa que estavam tendo durante esse momento, onde degustavam ali uma mesa, provavelmente deliciosa. Mas a Bíblia traz uma referência interessante. E eu não podia deixar e nem mudar o assunto, porque o culto aqui é libertação. E quando se fala de libertação, está falando de alguém que se desgarrou de algo que o aprisionava. Alguém que se desgarrou de algo que o atormentava. Isso é libertação. Quem já teve pesadelo sabe. Eu tive muito antes da minha conversão. O pesadelo é uma prisão. Você quer se desgarrar dele, você sofre. É como se algo estivesse te aprisionando, você não consegue mexer, você quase morre sufocado. Aleluia, é uma prisão espiritual incrível. Assim como é uma prisão espiritual a depressão, a ansiedade e tantas coisas mais. E eu conversando com um médico chamado Dr. Iense, lá da minha cidade, ali no seu gabinete, o professor falou: Pastor João, o que é a depressão? A depressão nada mais é do que uma prisão espiritual, que o homem e a mulher não sabem como entra, e tem dificuldade de tirar da sua vida, e só existe um remédio que tira este mal, que é o nome de Jesus Cristo, porque é o remédio santo que desceu do céu. Glória a Deus, aleluia. E eles estão observando, e de repente, aleluia, entre eles estão homem e droga. A hipocresia é uma das doenças que ela faz a retenção de líquidos do corpo. A hipocresia, ela retém os líquidos do corpo, onde a pessoa, ele pode trabalhar, irmão, no sol o dia inteiro, no serviço mais cansativo, ele não vai suar, porque os seus rins começam a ter um problema que atinge também o seu fígado, e os seus órgãos começam a ter alguns problemas, e quando a morte alcança alguma dessas pessoas, os médicos geralmente vão dar um diagnóstico assim, falecimento porque parou órgãos múltiplos, mais de um órgão, e entre eles estão o rim. E esse rim, por ele não ter um funcionamento normal, por mais que o paciente ou doente, ele tenha digerido muita água, muito líquido, ele vai continuar suando um pouco, e tudo aquilo que é líquido que sai do nosso corpo vai estar retido. E com isso, essa retenção de líquido, porque nós temos uma grande porcentagem de líquido no nosso corpo, e essa porcentagem de líquido, Deus fez o nosso aparelho tão perfeito, que essa quantidade, quando nós estamos gozando de perfeita saúde, essa porcentagem de líquido, por mais que você tome mais e mais líquido, essa porcentagem do nosso organismo, de todo ser humano, necessita, ela nunca vai passar daquele número que Deus estabeleceu. Pode diminuir, mas aumentar mais do que o limite que Deus colocou no ser humano, não passa daquilo. E a retenção de líquido, ela vai trazer uma das consequências mais graves, porque quem tem hidropsia, por ele reter líquidos, ele vai inchar gradativamente. Ele vai começar como sintoma do inchaço, e de repente ele vai inchando e chegando numa situação complicada. E para quem viu essa doença, sabe que a primeira coisa que a pessoa começa a ter é vergonha da sua aparência, porque ele começa
a ficar com a sua pele toda lustrosa, de tanto que a sua pele estica. E ele vai inchando. E a impressão que dá é que ele pode dizer, pô, eu vi algumas pessoas que morreram. Na minha casa teve um irmão que morreu com vício no álcool. E ele inchou tanto pelo álcool, porque ele teve cirrose. Só que ele propicia é um inchaço diferente. É um inchaço que não é somente nos pés, como o álcool muitas vezes produz. É um inchaço que automaticamente toma todo o corpo do ser humano. As suas mãos incham, o seu rosto incha, a sua perna incha, a barriga incha, e automaticamente ele fica numa situação de tristeza. E esse moço, ele está nessa reunião. A felicidade dele foi tanta que ele entra e está nessa casa, e ele é um dos homens que está observando Jesus. Ele está olhando para o dono da vida. Aleluia. Ele está olhando para o médico dos médicos, doutor por excelência, glória que está a Deus. sentado naquela mesa, degustando de um pão e provavelmente de um vinho, que esse era o costume dos judeus. Aleluia. E ele nem imagina que ele está olhando para uma pessoa que ia resolver a sua situação, aleluia, de uma forma tremenda. Aleluia. Só que os fariseus, Jesus sabia que ia questionar, porque era um dia de sábado, e para os fariseus, para os judeus, não poderiam fazer nem milagre naquele dia. Aleluia. Mas o nosso Deus, ele não é limitado. Aleluia. Para ele não existe cronograma feito pelo homem. O cronograma dele funciona a todo dia. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda-feira, terça-feira, onde tem uma ou duas pessoas que creem no seu nome, ele faz milagre, porque Deus não está enquadrado em padrões humanos. Ele atende, são os padrões humanos, aleluia, divinos que estão, aleluia, para ele cumprir. Aleluia. E ele olha para aquele moço, e ele vai curar aquele moço. E ele cura, ele sabe que os fariseus vão questionar ele. Ele sabe que vai questionar. E nós estamos aqui, irmão. Há uma luta tremenda nas regiões celestiais. Há uma luta tremenda, você não está vendo, você não está nem percebendo. Mas enquanto estamos aqui, há uma luta tremenda, que são os anjos de Deus contra os anjos do mal. Há uma luta tremenda que você e eu não estamos percebendo. Mas os anjos de Deus, eles trabalham a nosso favor. E uma das coisas que os anjos de Deus fazem, segundo o Apocalipse, o anjo não vem aqui para curar. Eu já vi alguns pregadores dizendo, olha, o anjo da cura chegou, o anjo do milagre chegou. Eu nunca achei na minha Bíblia anjo nenhum curando ninguém, porque o poder e a autoridade está somente nas mãos de Jesus Cristo. Os anjos são apenas para nos guardar, são apenas mensageiros. E tem mais uma coisa: se você não é muito chegado em oração, vou te dar uma notícia boa: ore quanto mais você puder, porque a Bíblia diz que os anjos levam as nossas orações em salvas de ouro diante do Senhor. Aleluia. É isso que eles fazem. Mas naquela mesa não está anjo. Naquela mesa, naquela casa, está a própria vida, que é Jesus Cristo, Glória a Deus. para dar vida para aquele moço. E aquele moço, então, Jesus chama ele. Ele está observando Jesus, mas Jesus também estava observando ele. Aleluia. E automaticamente, por que Jesus chama ele para curar ele? Porque Jesus percebe que ele era o único naquela casa que realmente precisava de um favor que médico não resolveria, que provavelmente nenhuma medicina resolveria. Jesus não senta naquela mesa somente para comer pão. Ele está ali porque ele vai realizar um grande milagre. Jesus não está aqui somente porque ele veio aqui para ser adorado. Ele veio aqui para agir com o seu poder, com a sua misericórdia, porque não há lugar que Jesus entre que alguma coisa não acontece. A Bíblia diz que a sogra do Pedro,
aleluia, ela estava enferma, uma febre altíssima, e como Pedro gostava da sogra, eu creio que você também deve gostar da sua, ele chama, se o Pedro não gostasse da sogra, eu vou deixar essa velha morrer na cama, vou chamar Jesus coisa nenhuma, mas ele chama Jesus Cristo para curar a sua sogra. Aleluia. E quando Jesus entra naquela casa, ele entra, irmão, ele não fica de fora, ele entra e cura a sogra do Pedro. A Bíblia diz que ela se levanta e vai servi-los porque ela está curada. Mas sabe por quê? Porque Jesus entrou. Sabe por que estamos aqui hoje? Não é porque Jesus ficou de fora, não é porque ele entrou na nossa vida e nos trouxe aqui para Oh, glória a adorar. Deus, aleluia. Quando ele entra é diferente. Lembra dos pescadores no capítulo 5 do Evangelho de Lucas? Eles estavam pescando. Pescaram a noite toda, não pegaram nem um lambari sequer. E olha que Pedro, João, eles eram exímios pescadores, eles viviam da pesca. Mas pescaram a noite inteira. E não tem decepção para o pescador. Eu pelo menos, irmão, se eu quero ir com a minha varinha 10 minutos, não deu nenhum sinalzinho de amarra, ela vai embora, eu não tenho paciência. E eles ficaram a noite, foi a noite toda. E de manhã eles estão lavando a sede, ó, não pegamos nada, vamos lavar, vamos embora. Hoje o mar não está para peixe. E quando eles estão já lavando a sede, juntando a sede, amarrando, quem chega? Chega Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus começa a ter um diálogo com eles, principalmente com Pedro. E quando Jesus conversa com eles, Pedro diz: mas Senhor, nós pescamos a noite inteira e nós não pegamos nada. Sabe o que eu penso? Jesus poderia dizer assim: vocês falaram certo, vocês não pegaram nada mesmo, eu ainda não estava aqui, mas agora eu cheguei. Aleluia. Eu quero dizer para você que antes talvez de você entrar, você chegou aqui meio displicente, meio desconfiado, mas você entrou. E quando entramos na casa de Deus, ele já entrou também, porque ele entra para ser adorado. E se ele entrou, algo grande acontece na nossa vida para o nosso benefício, porque quando ele entra, tudo fica diferente. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus, poder, aleluia. Quando Jesus entra, irmão, é diferente. A Bíblia diz que ele está com seus discípulos e ele vai passar por Jericó, que é um lugar conhecido de todos vocês, dessa criança. Já ouviu falar as histórias do que aconteceu em Jericó. E eu não quero entrar nesse texto para falar do cego. Não. O cego Bartimeu deve ser o homem mais conhecido da história bíblica. Até as crianças das nossas igrejas conhecem a história do Bartimeu. Eu não quero falar sobre o Bartimeu. Eu quero falar sobre a entrada de Jesus, que é mais importante que o Bartimeu. Ele está na entrada da cidade. E Jesus está chegando no meio da multidão, não é isso? Ele escuta o barulho, ele pergunta, e Jesus Cristo cura da vista aquele moço cego, que era também andarilho, o mendigo. Mas o que acontece? A Bíblia diz que ele está entrando, mas ele não tinha entrado ainda. E a Bíblia afirma no capítulo 19 de Lucas, que ele, 18, ele cura esse cego. No capítulo 19 ele já está dentro de Jericó. E quando ele entra dentro de Jericó, aquela cidade vai acontecer algo tremendo, que ninguém jamais esperava que acontecesse. Porque naquela cidade morava o Zaqueu. E quem era Zaqueu? Era um homem deplorável. Era um homem provavelmente que era questionado quase por toda a população daquela cidade. A Bíblia diz que ele era um publicano. Sabe o que era um publicano? Era um cobrador de impostos que trabalhava para o rei de Roma, trabalhava para as autoridades romanas, porque os impostos eram dados para os romanos, que tinha toda a liderança sobre Israel naquela época.
ele trabalhava como cobrador de impostos. E o que é pior, as suas taxas eram taxas altíssimas. E o rico provavelmente não sofria com isso. Mas para nós que ganhamos salário mínimo, imagine. Para quem ganha salário mínimo, imagine como esses homens não sofriam com os impostos dele. Então provavelmente ninguém amava esse homem. E esse homem tinha uma situação complicada, porque era detestado, não era admirado por ninguém. Mas o Zaqueu teve uma coisa que faltou nos demais habitantes daquela cidade. Ele fica sabendo que Jesus entrou na cidade. E a curiosidade de saber quem era Jesus, ele teve curiosidade de saber quem era Jesus, é porque ele ouviu dizer que em todos os lugares que Jesus entrou, alguma coisa grande aconteceu. Aleluia. E ele queria conhecer. Muitas vezes, meus irmãos, você sai de um tempo e você sai triste. Que até muitos que dizem que sabem quem é Jesus, não quer conhecer Ele na sua totalidade. E coloca Jesus Cristo como um Deus tão minúsculo e tão pequeno, diante de tanta coisa grande que Ele pode fazer pela igreja do Senhor. Aleluia. E o próprio Zaqueu, ele sobe naquela figueira, porque ele quer conhecer quem é Jesus. O homem conhecido da cidade era o Zaqueu. Mas a maior autoridade que entra não é Zaqueu, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando ele estava naquela árvore, discutindo sobre aquelas folhas, provavelmente, e ele era de pequena estatura, segundo alguns estudiosos, quando a Bíblia diz que o homem tinha de baixa estatura, ele não alcançava nem a medida de 1,60 m, era menos que isso. Para Adão ele faltava pouca coisa. E ele está escondido para saber quem é Jesus. E eu acredito, eu penso, quando eu olho para a Bíblia, quando ele está olhando a multidão entrando, e ele vai passar na rua que ele está, na árvore. A primeira pessoa que ele viu, provavelmente, foi o Bartimeu, o cego que ele conhecia que era de Jericó. Aleluia. É isso? Ele provavelmente veio, porque o último versículo do capítulo 18 de Lucas, a Bíblia diz que Bartimeu acompanhou a multidão, saltando e pulando e dando glórias a Deus, porque havia sido curado de uma cegueira. Glória a Deus. Então ele vê o cego pulando, gritando e saltando e adorando a Deus. Aleluia. Ali ele já viu um grande milagre, totalmente oposto dele, porque a Bíblia diz que ele era rico e está amoitado em cima de uma árvore. E junto com as demais multidões e os discípulos está o cego, que não via nada, não conhecia nada, mas provavelmente abriu os olhos para conhecer Jesus. Eu quero convidar você, meus queridos irmãos, ainda que eu pense que eu conheço totalmente Jesus, provavelmente meus olhos ainda estão um pouco fechados, porque Jesus é muito maior e muito melhor do que os meus olhos têm visto, porque até Jó chegou a afirmar: olha, antes com os ouvidos eu só ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Isso mostra que até Jó, que foi um homem fiel, sincero, não conhecia a Deus na sua totalidade. Então, Jesus cura esse moço. E eu só estou relatando essa história, porque essa história ela foi presente na nossa terra, Coqueirão. E quando eu li aqui agora e lembrei, eu falei: não posso esquecer de falar da Jamile. Quem é a Jamile? A Jamile é uma moça, hoje já com seus 30 anos, mas na época ela tinha 23 anos. Aleluia. Ela era uma moça solteira, 22 anos solteira. E ela foi acometida de uma doença semelhante a essa, talvez até pior, porque aí propicia, ela ainda que retém, nem todos morrem pelo inchaço. Tem alguns tratamentos que conseguem funcionar de acordo com o aparelho digestivo e dos órgãos da pessoa. Pode ser que ainda consiga alguma coisa, mas uma boa parte não consegue.
ter um bom resultado. E a Jamile ficou acometida de um problema semelhante a esse. 23 anos, uma moça bonita. E a Jamile, os pais, ela teve a felicidade dos pais dela estar na igreja. Ela não estava na igreja. Ela morava numa cidade chamada Boa Esperança, a 40 quilômetros da cidade onde nós moramos. E o pai dela, durante meses, pedia para a igreja orar pela Jamile, que a Jamile estava cometida de uma doença, que eu não sei dizer o nome para vocês, que além do inchaço, semelhante à hidropsia, ainda contraía mais algumas coisas no seu aparelho digestivo, que deixava ela com falta de desejo pela alimentação. E o pai dela foi pedindo oração, e cada dia, como é que está a Jamile? Olha, ela está fazendo tratamento, diálise, pH, é aquela luta, o pai saía para levar, o hora de ambulância, passaram um mês, nada. Aí chegou um dia, aleluia, que a mãe dela, chamada Cleonice, ela falou: pastor João, a minha filha entrou na fase final. Os médicos dizem que não há condição dela ser curada, porque todo medicamento que entra no organismo dela é rejeitado pelos seus órgãos. Então não tem como ser curada. Infelizmente eles vão perder a nossa filha com 22 anos, cheia de vida. Mas agora não está mais cheia de vida, mas está perto da morte. E aquela igreja de Coqueiral acompanhou esse casal durante meses, orando para Deus ter misericórdia. Ninguém via Jamile, que ela morava na outra cidade, mas nós orávamos por ela. E chegou um dia, aleluia, do doutor por excelência, dá o veredito final. E o irmão Paulo fala: pastor João, eu estou indo para Belo Horizonte buscar minha filha. Minha filha está indo embora, não precisa ficar mais em BH. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Você sabe que uma pessoa do Brasil não tem pena de morte. Mas uma pessoa que está no hospital desse, que o médico desengana, ele está no corredor da morte, a mesma coisa. Vocês imaginam o que uma pessoa dessa passa, sabendo que está condenado, que não tem medicamento, não tem médico nessa terra que possa resolver o seu problema? Você já parou por um minuto e pensar nisso quando você visita uma pessoa numa cama e sabendo que ele está no estágio final? Já parou e pensou a situação que é? E nós oramos pela Jamile, para que Deus pudesse trazer ela de BH em torno de 3 horas e meia de viagem, em paz. Passou 2 dias, o pai dela ligou para a mãe, para a esposa, dizendo: a Jamile vai continuar aqui mais uns 2 dias, não pode liberar agora, que ela não aguenta a viagem. Então vamos esperar mais um pouquinho e tal. E chegou o dia da viagem, trouxeram a Jamile. E eu não fiquei sabendo, ninguém da igreja ficou sabendo se a Jamile tinha chegado em Boa Esperança, na terra que ela morava ou não. Por volta de 1 hora da manhã, irmão Paulo, 1 hora da manhã, me parece que era eu não lembro se era uma sexta-feira ou se era uma quinta-feira, eu sei que era final de semana. Meu telefone toca 1 hora da manhã, e os irmãos sabem, o telefone tocou depois de meia-noite, 1 hora, a primeira coisa que você pensa, mesmo que seja um familiar seu, coisa boa não está acontecendo. Porque ninguém liga para você depois da meia-noite e fala assim: olha, você ganhou uma grande herança de alguém da família que morreu e deixou uma grande herança para você. Ninguém vai te ligar essa hora e dizer: olha, você foi premiado aí, um camarada comprou um carro zero e ele tem um outro carro sempre zero, quase zero, e mandou deixar para você. Dificilmente isso vai acontecer. Mas quando é caso de doença, geralmente acontece na madrugada. E ninguém deixa para outro dia. Já te liga à noite, justamente para você ficar preocupado e não dormir mais. 1 hora da manhã e o pai da menina: pastor João, nós chegamos em Coqueiral agora há pouco, e eu trouxe ela comigo, ela está conosco. E eu gostaria de saber do Senhor, o Senhor pode vir na minha casa orar por ela agora. Ela está aqui na nossa casa, amanhã tem que levar ela para a casa dela. E nós concordamos, e eu disse: olha, pode vir que nós vamos orar por ela. Aí ele me buscou 1 hora da manhã, quase que eu saio, irmão, com o meu pijama, viu?
Eu acordei e ele já, quando ele falou que estou indo, ele já estava na minha porta. E eu saio assim, troco de roupa correndo, tiro o pijama e roupa. Quando eu chego naquela casa, foi uma das cenas mais tristes que eu vi. Aquela menina que eu conheci desde criança, toda inchada, inchada numa situação que não tinha condição. E eu desvaneci quando eu vi aquela moça. Eu olhei e falei, meu Deus, misericórdia. E a Jamile chorando. A mãe no canto da sala, o pai entrou para dentro, quando ficamos os dois ali, todo atormentado, a Jamile chorando, meus irmãos. A primeira palavra que ela falou para mim, sabe o que foi, Paulo? Presbítero, me fugiu o nome do presbítero, Rafael. Pastor João, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. Deus. Você sabe disso, irmão? Eu não quero morrer, pastor. Me salva, como se eu pudesse fazer alguma coisa. Mas eu sabia que o Deus que nós servimos podia fazer alguma coisa. Aleluia. E eu fiquei por um minuto, sem saber o que fazer. Mas o Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos faz lembrar. E eu lembrei de algumas passagens bíblicas. E eu lembrei para Deus justamente o que ele escreveu na Bíblia. Uma delas é: operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Se os médicos operaram e não conseguiram fazer nada, nós estávamos ali 4 pessoas diante do Deus que pode fazer tudo. E eu virei para Jamile e falei: pessoalmente eu não tenho nada, eu não posso fazer nada por você, mas eu louvo a Deus que meu nome é João. E o João falou isso um dia, né? Não é isso? Veio o Pedro falar isso com ele. Foi o João, veio o Pedro, né? Na Porta Formosa. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda. Jesus o Nazareno. Oh, glória a Deus. E eu falei para ela: olha, você consegue ouvir as batidas do meu coração? Dessa forma que aconteceu. E a Jamile, ainda jovem, deve ter seus 30 anos hoje, não sei quantos anos, mais ou menos 30. Ela é bem baixa. Aí eu falei para ela: olha, eu acredito que Deus vai te dar uma chance. Aquele rosto que estava chorando já fez um semblante diferente. E eu falei: olha, aqui nós somos pelo menos 3 pessoas que confiam em Deus. Eu, seu pai e sua mãe. Você não serve a Deus. Então você não conhece a magnitude do poder dele, mas tem uma coisa: ele gosta de se revelar principalmente para quem não conhece ele. Encosta o seu ouvido no meu coração. Aquela moça estava tão atribulada e tão atormentada pela doença que ela tinha, que ela não só encostou a cabeça no meu peito, ela pôs a mão na minha cintura, como disse assim: ó, me socorre, eu não quero morrer. E quando ela encostou a cabeça no meu peito, irmãos, ela não conseguia nem pedir a Deus misericórdia, tanto que ela chorava. E a nossa oração, eu acredito que demorou mais do que 1 minuto. A oração que nós fizemos naquela noite foi só essa: ó, Jesus. O profeta Isaías registrou para nós crermos que o Senhor levou sobre nós, sobre o Senhor, as nossas enfermidades. E aqui está alguém enfermo que provavelmente não conhece o Senhor como nós conhecemos. Mas se o Senhor levou as nossas enfermidades, leva da Jamile também, para que ela saiba quem é o Senhor. Meu Deus. E eu havia dito para ela antes da oração: o número de batidas que você ouviu do meu coração, irmão Paulo, é o número de anos de vida que você vai ter. E foi um tormento tão grande para aquela moça, que eu perguntei para ela após a oração: você contou quantas batidas do meu coração deu? Não, pastor, eu não consegui. Ela chorando, apavorada: não, pastor, eu não consegui. Eu só ouvi a primeira. Só a primeira. Porque a oração, fiquei prestando atenção na sua oração, eu não consegui contar quantos anos eu ouvi, não só um. Eu só ouvi uma batida.
Deus não permitiu você contar as batidas, porque vai ser um número incontável de dias que você vai viver. Aleluia. Fui embora para minha casa, minha esposa me atendeu na porta. E aí, João? Eu contei o que havia acontecido. Passaram-se 10 dias. Eu não tive mais informação das amigas. 10 dias depois, no 11º dia, eu estou na igreja, pintando uma porta da igreja. E eu achei que prática não era natural eu ligar para ela perguntando se ela estava bom. Porque eu acredito que quando alguém faz o bem para mim, a obrigação é minha de agradecer. Não é a pessoa vir aí, você ficou satisfeito com o que eu te dei? A obrigação é minha agradecer pelo favor que eu recebi. Mas a Jamila, ela esqueceu. 11 dias depois ela me liga: Pastor João, você está bom, Pastor João? Só pelo tom da voz. Eu falei: pá, deve estar melhor do que eu. Aí eu falei: estou ótimo. E você? Eu estou ótimo, Pastor João. Eu falei: e a enfermidade? Que enfermidade? Eu não tenho mais nada, eu não estou mais inchado. Voltei à vida normal. Todo o meu organismo está tudo funcionando normalmente. 3 dias, 4 dias depois, foi desinchando. E quando já estava normal, eu voltei no médico. Não precisou ir BH. Aqui mesmo me deu esperança. Eu não tenho mais nada. Eu estou curado. E eu falei assim: mas por que você não me ligou antes? Aí ela falou assim: eu fiquei em dúvida, eu fiquei com medo de inchaço voltar novamente. Passaram-se já mais de 7 anos. Ela hoje tem a filha, tem o marido dela. Glória a Deus. E a família está em paz. Sabe por quê? Porque Jesus entrou. Aleluia. Quando Jesus entra num coração que confia, quando Jesus entra num coração que acredita, ainda que ele não conheça verdadeiramente o nosso Deus, mas acredita na oração que você faz, acredita na palavra que você mostra para ele quem é Jesus. Ele acreditou, Jesus entrou, ele confiou que algo pode acontecer. Jesus entrando numa doença, numa enfermidade que permaneça, porque o poder de Jesus Cristo é sobre todas as coisas, é sobre tudo. Você que está aqui essa noite, você é um privilegiado, porque eu não sei como você está e como está pessoas que cercam a sua vida, que você ama, mas uma coisa você pode levar para a sua casa, falar para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe que está cometendo uma enfermidade, dizer: olha, deixa Jesus entrar, porque se ele entrar, algo diferente vai acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Essa noite nós estamos aqui poucos, mas deixa ele entrar na totalidade. Deixa ele entrar, que você verá que a glória de Deus se manifesta em pequenos detalhes da nossa vida. Eu não acredito que nosso número é tão pequeno. Eu gastei esse tempo para dizer algo tão profundo para vocês, simplesmente para estar no vento. Não. Porque alguém de vocês, na família de vocês, tem alguém em situação que está precisando de ajuda. E você pode falar para ele que quando Jesus entra, alguma coisa boa acontece. Aleluia. Não sei se é seu amigo, se é seu parente, se é seu irmão, se é vício, se é doença, se é desemprego, se está desenganado. Mas se Jesus Cristo entrar na vida, do jeito que Jesus quer entrar, coisas grandiosas vão acontecer e o nome dele será glorificado. Deus maravilhoso. Aquele moço foi curado também da hidropsia. O que você pretende essa noite? A sua alma precisa de ser curada. A angústia que nós vivemos, ficamos angustiados só de ver problemas na vida da nossa família. Passamos necessidades adversas e às vezes é simplesmente porque a porta do nosso coração está totalmente aberta para Jesus. Queremos que Ele entre, mas a porta está um pouco fechada. E a Bíblia diz, que Ele bate. Se nós abrirmos a nossa porta, Ele entra. Ele, o Pai,
ceia conosco. Por que ele ceia? Porque ele foi convidado para sentar à mesa do seu coração para fazer algo grande na nossa vida. Eu gostaria, se o nosso irmão nos der a oportunidade, nós dirigirmos uma oração. Amém? Qual o problema que você trouxe hoje? Eu tenho conhecimento que todos nós chegamos na igreja muitas vezes, somente para pedir. E muitas vezes trazemos tão pouco para Deus. Mas pedir, nós pedimos tanto, né? Pedimos porta de emprego, pedimos para Deus nos dar livramento, pedimos até para Deus aumentar o nosso salário no serviço, o patrão está bem agarrado. Tudo isso é natural. Mas essa noite você vai oferecer para Deus um pouco da sua fé. Ele quer ver o tamanho da sua fé. Porque o tamanho da sua fé pode ajudar a salvar alguém. O tamanho da sua fé, da sua oração, na palavra que você prega, no testemunho que você conta, pode salvar um e outro droga que está aí fora. Que ele pode não estar inchado fisicamente de uma doença natural, mas ele está inchado pelo seu eu, pelo seu ego, pela sua falta de conhecimento. E você pode mostrar este Jesus que você conhece para ele. E ele pode ficar curado do grande problema que ele tem através da sua fé. Eu quero convidar você, nós vamos dirigir uma oração. E se você deixou algum problema no seu lar, quem sabe uma perseguição no seu serviço, quem sabe alguma coisa tem angustiado você, decepcionado você, observe Jesus essa noite melhor. Talvez eu sou crente há algum tempo, mas eu tenho observado Jesus tão pouco. E não estou medindo que o poder dele é muito maior do que eu imagino. Então observe essa noite na oração, que o seu Deus é muito maior do que você tem conhecido até agora. Porque o milagre que ele tem para a sua vida é muito maior do que os problemas que nós estamos vivendo. E ele pode resolver essa noite para a glória de Deus. Levante as duas mãos assim. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos privilegiados, Senhor, porque nós estamos gastando tempo com a Sua palavra para adorar o Senhor. E assim como o Senhor fez na vida dessas pessoas que nós aqui relatamos, o Senhor é poderoso para visitar talvez uma alma que está sendo apresentada agora. Talvez é uma porta que precisa ser aberta. Quem sabe pode ser alguém da família que está esperando o SUS liberar uma consulta ou uma cirurgia. Mas o Senhor é poderoso para ir na frente, ó Deus, e antes que essas pessoas possam dar uma entrada num bloco cirúrgico, o Senhor fazer um milagre, o Senhor abrir as portas, porque o Senhor não é somente o Deus do milagre, como alguns dizem. O Senhor é o próprio milagre para a nossa vida. Que o Senhor venha fazer com que os corações que ouviram a palavra nessa noite não fiquem guardados somente enquanto estamos aqui dentro desse tempo, mas que possam levar para o seu dia a dia, todas as vezes que levaram, de tudo que nós falamos, possam servir, meu Deus, de apoio para outros que necessitam da tua palavra, estão sofrendo por não ter o conhecimento do Senhor. Para a tua glória, meu Deus, eu te agradeço e sei que muito mais tem o Senhor para fazer por nós. Aleluia. Se nós não somente estivermos te observando, mas estivermos acreditando no que esse Deus pode fazer por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e abençoe cada dia mais essa congregação, trazendo as bênçãos celestiais, espirituais e bênçãos materiais que esse povo necessita para a sobrevivência, enquanto aqui na terra estivermos, não só hoje, Deus, mas para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos terminar neste momento, em nome de Jesus. Estende suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o grande amor de Deus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, não só hoje, mas agora para sempre, que todos digam. Amém. A vitória nossa Pelo sangue de Jesus e missões é do lado